Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, zera a tarifa de importação de mais de 200 produtos brasileiros, incluindo carne e café. Pavilhão das Nações da COP30 pegou fogo em Belém do Pará e as discussões sobre o meio ambiente foram suspensas. Destruição avançou e Pantanal brasileiro perdeu 75% de sua área nos últimos 40 anos. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou o advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A apreensão de bens envolvidos na fraude do Banco Master inclui frota de jatos particulares do banqueiro Daniel Vorcaro. Governo de Israel voltou a acusar o Hamas de quebrar o cessar-fogo e fez novo ataque com dezenas de mortes. O feriado de Zumbi dos Palmares é dia de reverência à raça negra, um povo guerreiro, mas ainda carente de liberdade total. Brasileiros do país inteiro procuram atendimento médico em São Paulo e geram um movimento de mais de 30 bilhões de reais por ano. E quem está na capital paulista ganhou mais tempo para visitar a mostra inédita da pintora Tarsila do Amaral no Palácio dos Bandeirantes. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Um incêndio atingiu o pavilhão dos países instalado na COP30 em Belém do Pará. Todos deixaram o local e ninguém ficou ferido. Depois do acidente, a ONU informou que a responsabilidade pela segurança do local passou a ser exclusiva do Brasil. O incêndio foi registrado por volta das 14h em um dos pavilhões da conferência. Pessoas que estavam no local foram retiradas rapidamente por questão de segurança. O ministro do Turismo, Celso Sabino, informou, por volta das 2h30, que o fogo já havia sido controlado. A organização da COP30 também garantiu que o incêndio não deixou feridos. As chamas atingiram espaços da Zona Azul, em uma área chamada de Pavilhão dos Países. A energia elétrica foi cortada na área interna deste pavilhão. A também chamada de Blue Zone é o espaço onde se reúnem os negociadores e ministros. Mas as salas onde ocorrem as negociações não foram afetadas. E a ONU aguardou a liberação do Corpo de Bombeiros para retomar as atividades no local. O Pavilhão dos Países é a área da COP30 dedicada às exposições oficiais das delegações nacionais e de organizações internacionais. Localizado na entrada da Zona Azul, o espaço reúne estandes onde são realizados debates, mesas temáticas e apresentações de projetos ligados à agenda climática. Ali não atuam os negociadores formais dos países, mas sim observadores, representantes técnicos e instituições parceiras. Além dos governos, também estão presentes organizações como a ONU e a OTCA. Esses pavilhões funcionam como vitrines para que cada país apresente suas estratégias, soluções e iniciativas, servindo de palco para painéis, encontros bilaterais e atividades paralelas relacionadas às negociações climáticas. O espaço onde ficam as delegações dos países foi liberado agora há pouco pela direção da COP30. Os investimentos para o combate aos efeitos das mudanças climáticas registraram um grande aumento nos últimos anos. Mas existe um problema. Os setores que mais poluem ficam no fim da lista, na hora de receber dinheiro.
O investimento destinado ao enfrentamento das mudanças climáticas no Brasil registrou um salto expressivo nos últimos anos. Desde 2019, o volume de recursos aplicados nesta área avançou 157%, somando 67,8 bilhões de dólares em 2023. Apesar do crescimento, especialistas apontam que a distribuição desses valores ainda não acompanha o perfil das emissões brasileiras, já que a maior parte segue concentrada no setor de energia, responsável por uma fatia menor dos gases de efeito estufa no país. O tema ganha destaque na COP30 e vive tensões entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Na conferência, nações emergentes reivindicam mais aportes financeiros das economias, historicamente mais poluentes. O debate reforça a necessidade de revisar como os investimentos climáticos são direcionados e de ampliar o apoio a áreas que mais contribuem para as emissões no Brasil. O levantamento divulgado pela PUC revela que 44% dos recursos climáticos do biênio 2022 e 2023 foram destinados a projetos de geração de energia. Embora a agricultura e o uso da terra tenham registrado aumento nos subsídios, boa parte desses valores corresponde a linhas de crédito rural oferecidas por bancos comerciais. Esses financiamentos podem até ser classificados como alinhados ao clima, mas nem sempre são acompanhados de resultados concretos e de uma fiscalização rigorosa. Em contraste com esse cenário, o financiamento voltado à proteção florestal sofreu uma queda acentuada. Entre 2019 e 2023, os valores despencaram de 1,5 bilhão de dólares para apenas 254 milhões. A redução preocupa porque o desmatamento e a agropecuária são responsáveis por mais de 2/3 das emissões brasileiras. Especialistas reforçam que a atual concentração de recursos em energia não condiz com o peso dos diferentes setores no balanço nacional de gases poluentes. Dados recentes do BNDES também indicam esse desequilíbrio. Cerca de 57% dos 22 bilhões de reais já aprovados pelo Fundo Clima estão destinados à transição energética. Segundo o banco, os desembolsos aumentaram em 2024, inicialmente beneficiando o setor de energia devido à existência de projetos já estruturados. Além da concentração, o país ainda enfrenta o desafio de expandir investimentos em adaptação climática, ações para reduzir impactos já em curso, como secas, enchentes e eventos extremos, que se tornam cada vez mais frequentes. E a seguir, brasileiros do país inteiro procuram atendimento médico em São Paulo e geram um movimento de mais de 30 bilhões de reais por ano. E a apreensão de bens envolvidos na fraude do Banco Master inclui frota de jatos particulares do banqueiro Daniel Vorcaro. A Polícia Federal apreendeu mais de 230 milhões de reais em joias, veículos e dinheiro durante a operação contra os executivos do Banco Master e do Banco de Brasília. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que vai continuar preso, tinha uma coleção milionária de aeronaves particulares. Daniel Vorcaro e mais 6 executivos ligados ao Banco Master foram detidos durante a chamada Operação Compliance Zero, da Polícia Federal. Eles são acusados de fraude em papéis vendidos ao Banco BRB. Além dos mandados de prisão, a PF apreendeu uma aeronave de Vorcaro, avaliada em 200 milhões de reais, veículos de mais de 9 milhões de reais, 2 milhões de reais em espécie, relógios e joias, avaliados em cerca de 6 milhões e meio de reais, além de obras de arte de quase 12 milhões e meio de reais. O Banco Master também é acusado de vender títulos de crédito falsos. O banco emitia CDBIS com a promessa de pagar ao cliente até 40% acima da taxa básica do mercado. Mas esse retorno não era real. Segundo a PF, o esquema pode ter movimentado 12 bilhões de reais. O CDB é um investimento de renda fixa onde você empresta dinheiro para um banco e, em troca, recebe juros sobre o valor investido. Ele funciona com rentabilidade pré-fixada ou pós-fixada. A Justiça Federal decidiu rejeitar um pedido de liminar para colocar o banqueiro em liberdade e manteve a prisão de Daniel Vorcaro.
Ele foi preso horas após o consórcio liderado pelo grupo de investimento Victor Holding Financeira anunciar a compra do Banco Master e pouco mais de um mês após o Banco Central ter rejeitado a aquisição pelo BRB. O Banco Central emitiu um comunicado, decretando a liquidação extrajudicial do Master e a indisponibilidade dos bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição. Com isso, a negociação de compra foi automaticamente interrompida. São Paulo é o destino de milhões de brasileiros em busca de tratamento médico. Esse tipo de turismo gera um movimento de mais de 30 bilhões de reais por ano. Os centros médicos lotados com especialistas estão em várias partes da cidade. A cidade de São Paulo atrai cerca de 430 mil visitantes por ano, nacionais e estrangeiros, exclusivamente para tratamentos de saúde. O mercado rende muito dinheiro e também traz impactos diretos e indiretos sobre diversos setores, como hotelaria, comércio, transporte e serviços especializados. Pelo menos 33 bilhões de reais são movimentados por ano apenas na cidade paulista. No ano passado, foram gerados mais de 850 empregos na capital. A inovação hospitalar é o que chama a atenção dos pacientes. São Paulo concentra mais da metade dos hospitais brasileiros com o selo internacional da Joint Commission International. São 27 unidades certificadas, entre elas instituições como Albert Einstein, Sírio-Libanês e AC Camargo. Essas instituições integram uma rede de serviços médicos e hospitalares complementados por hotéis, seguradoras e agências de viagem. Com a demanda crescente, como serviços de transporte e até assessoria completa para estrangeiros, como intérpretes, o Brasil é o 5º país mais procurado para o turismo médico. Cardiologia, odontologia, neurologia e ortopedia são as áreas de destaque. Os valores gastos em todo o mundo crescem pelo menos 15% ao ano. A previsão para daqui 2 anos é que serão gastos 90 bilhões de reais. No Brasil, a pessoa com transtorno do espectro autista ainda encontra muita dificuldade para conseguir uma vaga na rede pública de educação. Mas, em São Paulo, o número de alunos matriculados na rede municipal de educação especial subiu para 162% nos últimos 10 anos. A rede municipal de São Paulo registrou um aumento de alunos matriculados na educação especial nos últimos anos. Segundo a Secretaria de Educação Municipal, a capital paulista registrou quase 40 mil estudantes em 2025, mais que o dobro do registrado em 2015, com 15 mil casos. Dados do Ministério da Educação revelaram o número de alunos especiais no Brasil, que passou de 930 mil em 2015 para mais de 2 milhões em 2025. O avanço da inclusão é previsto em lei e a convivência entre estudantes com e sem deficiência traz benefícios sociais e cognitivos em sala de aula. No entanto, esta não deve ser a única medida adotada em escolas, sendo necessário realizar a adaptação no currículo escolar, no espaço físico e suporte de professores para a educação de crianças do espectro. O Ministério da Educação investiu 20 milhões de reais para a especialização de professores em cursos públicos e gratuitos para a educação básica. A expectativa é que até 2026 sejam ofertadas quase 1,5 milhão de vagas. O transtorno do espectro autista é um dos maiores mistérios da medicina. Apesar de décadas de pesquisa, a ciência ainda não chegou a um consenso sobre o que realmente desencadeia o transtorno, e são raros os casos de exames específicos que possam apontar com precisão a origem. Segundo o Departamento Científico da Neurologia Infantil da Academia Brasileira de Neurologia, as evidências de que a idade avançada dos pais, infecções virais ou bacterianas graves durante a gestação, complicações obstétricas e a exposição a determinadas substâncias tóxicas podem influenciar no desenvolvimento do transtorno. Embora o autismo não seja considerado uma doença, o tratamento é importante para garantir a qualidade de vida para os portadores do transtorno, como comunicação, autonomia e habilidades sociais. E a seguir, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, zera as tarifas para a importação dos produtos do Brasil.
E presidente Lula indicou o advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou atrás. Ele assinou hoje uma portaria para retirar os 40% de sobretaxa para importação de mais de 200 produtos brasileiros. A maioria é de itens agrícolas e agropecuários. A isenção vale para todos os produtos que entraram no mercado americano a partir do último dia 13. Quem pagou vai receber o dinheiro de volta. Além da carne e café, dois expoentes da pauta de exportações do Brasil, a isenção passará a valer para itens muito importantes, mas nem sempre citados quando o assunto é comércio internacional. Frutas como açaí e cacau, petróleo, gás natural, querosene, produtos químicos e aeronáuticos. Ao anunciar a medida, o presidente Donald Trump falou sobre a importância da negociação e citou a conversa com o presidente Lula como um dos indicadores para explicar a decisão anunciada hoje. O governo americano está enfrentando críticas de políticos e principalmente da população, por causa da guerra comercial que Donald Trump iniciou e agora apresenta o efeito colateral da inflação. O aumento das tarifas de importação sempre é repassado aos preços. A decisão foi comemorada pelos exportadores brasileiros, principalmente de café e carnes. E o governo do Brasil também comemorou a retirada das tarifas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que está muito feliz porque o presidente Trump começou a reduzir a taxação de alguns produtos brasileiros. Ele afirmou que essas coisas vão acontecer à medida que são realizadas conversas. Afirmou ainda que continuará buscando diálogo e racionalidade para resolver o restante das tarifas ainda em vigor. E o presidente Lula indicou o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, para ocupar o cargo de ministro da Suprema Corte no lugar do ministro Luiz Roberto Barroso. Jorge Messias ficou conhecido em 2016, quando a Lava Jato divulgou uma conversa de Lula e Dilma por telefone, quando ela disse estar enviando Messias, com o termo de posse, para torná-lo ministro-chefe da Casa Civil. Em 2022, Jorge Messias integrou a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi anunciado para comandar a Advocacia Geral da União em dezembro daquele ano e tomou posse como ministro-chefe da AGU em 2023. A instituição tem um papel principal na assessoria jurídica da Presidência da República e na representação da União junto ao Supremo Tribunal Federal. Jorge Messias também foi procurador do Banco Central e conselheiro fiscal do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, sempre em governos petistas. Ele passou os últimos anos no gabinete do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, como assistente júnior. Durante o governo Dilma Rousseff, Messias ocupou o cargo de subchefe para assuntos jurídicos. Foi quando ficou conhecido nacionalmente em 2016 por ser chamado de Messias, pela então presidente Dilma. Este apelido se deu quando a Lava Jato divulgou uma conversa do atual presidente Lula e Dilma Rousseff. À época, o presidente Lula estava próximo a se tornar ministro-chefe da Casa Civil, quando uma escuta de um grampo telefônico de Dilma disse estar enviando a ele com um termo de posse, que deveria ser usado em caso de necessidade. Ela estaria se referindo à prerrogativa de foro privilegiado que os ministros têm. Agora, o advogado-geral da União, Jorge Messias, foi indicado oficialmente pelo presidente Lula para assumir a cadeira deixada pelo ex-ministro Luiz Roberto Barroso no STF. O chefe da AGU ainda precisa passar por uma sabatina no Senado Federal, onde também fez um aceno aos senadores, prometendo retribuir a confiança dos parlamentares com dedicação, integridade e zelo institucional. O advogado-geral da União, Jorge Messias, agradeceu ao presidente pela indicação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou a liberação de todos os arquivos do caso Jeffrey Epstein. O financista, conhecido pela exploração sexual e o tráfico de meninas, tinha contato com várias autoridades, incluindo Trump. Ao assinar o documento, o presidente americano refez as críticas aos políticos democratas, que, segundo ele, divulgam notícias falsas e escondem as suas próprias relações com Epstein. Um ataque aéreo israelense matou pelo menos 33 palestinos em uma área da faixa de Gaza controlada pelo Hamas.
A ofensiva seria uma resposta a violações do grupo extremista ao acordo de cessar-fogo. A faixa de Gaza foi alvo de novos ataques aéreos israelenses. Israel e Hamas têm trocado acusações de violar o frágil cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro. Os ataques estiveram entre os mais mortais realizados pelo exército israelense em Gaza desde o início da trégua negociada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no território palestino. O pacto também previa a libertação de 20 reféns capturados pelo Hamas e a devolução dos corpos de 28 que morreram. Embora falte apenas restituir 3 corpos, a implementação da segunda fase do acordo promovido por Trump ainda não começou. Nessa etapa, deveriam ser acertados os termos do desarmamento do Hamas, a implementação de uma autoridade de transição e o deslocamento de uma força internacional de estabilização no território palestino. Israel retirou suas tropas das posições urbanas e o fluxo de ajuda humanitária aumentou, mas a violência não cessou completamente. A Defesa Civil de Gaza anunciou a morte de 33 pessoas em bombardeios israelenses, que, de acordo com o Exército de Israel, foram represálias a violações do cessar-fogo por parte do movimento islamista palestino Hamas. Israel afirma que 3 de seus soldados foram mortos desde o início do cessar-fogo e que alvejou dezenas de combatentes. O exército israelense afirmou que suas forças atacaram alvos do grupo palestino em Gaza depois que membros do Hamas abriram fogo contra suas tropas, onde já durava quase 6 semanas. O Hamas condenou os ataques israelenses como uma escalada perigosa e pediu que os Estados Unidos pressionem Israel a cumprir o cessar-fogo, interrompendo seus ataques. Autoridades de saúde palestinas afirmam que as forças israelenses mataram 305 pessoas em ataques a Gaza desde o cessar-fogo, quase metade delas em um único dia na semana passada, quando Israel retaliou um ataque contra suas tropas. E a seguir, o feriado de Zumbi dos Palmares é dia de reverência à raça negra, um povo guerreiro, mas ainda carente de liberdade total. E quem está na capital paulista ganhou mais tempo para visitar a mostra inédita da pintora Tarsila do Amaral no Palácio dos Bandeirantes. "137 anos após a abolição da escravatura, esta é a segunda vez na história que a data é feriado nacional. Hoje, 20 de novembro, é Dia da Consciência Negra, segundo a lei sancionada e publicada no Diário Oficial da União em 2023. O Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra é celebrado no dia de hoje em todo o Brasil. A data foi proposta em 1971 por militantes do Grupo Palmares, no Rio Grande do Sul, e oficializada em 2003. Já em 2011, tornou-se data comemorativa nacional. Apenas em 2023, a data foi finalmente transformada em feriado federal, depois da promulgação da lei. Antes disso, pelo menos 5 estados, entre eles Alagoas, Rio de Janeiro e Mato Grosso, já haviam adotado feriados por legislações locais. Mais de 1.000 municípios também instituíram a data. O 20 de novembro foi escolhido em homenagem a Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo da história do Brasil, morto em 1695. A escolha contrapõe o 13 de maio, dia da abolição, e busca destacar o protagonismo negro em luta pela liberdade contra a escravidão. A data ela se tornou um marco de reflexão sobre racismo, igualdade, direitos, inclusão e também valorização da cultura afro-brasileira. A primeira celebração foi organizada pelo poeta e pesquisador Oliveira Silveira, autor da proposta. A ideia ela se espalhou pelo país e em 1978 ganhou força com o movimento negro unificado, que transformou o 20 de novembro em símbolo nacional de resistência. Mesmo sob censura da ditadura militar, o grupo conseguiu manter a homenagem, que rapidamente se tornou referência para outros movimentos sociais. O dia também homenageia outros nomes da luta negra, como Dandara, Luiz Gama, Maria Quitéria e Carlos Marighella. E é marcado, inclusive, todos os anos pela Marcha Zumbi dos Palmares, que reúne entidades de todo o Brasil. A desigualdade racial persiste ainda no Brasil. O Instituto Sou da Paz revela que homens negros têm mais chance de serem mortos por armas de fogo. Os dados indicam um consenso sobre a existência do racismo entre brancos, pretos e pardos no país. No Dia da Consciência Negra, uma pesquisa feita em 10 capitais brasileiras mostra que de cada 10 pessoas, 8 acreditam que há diferenças no tratamento entre pessoas brancas e negras.
Os resultados indicam diferenças de tratamento em ambientes como shoppings e estabelecimentos comerciais, como lojas, bares ou restaurantes. A pesquisa do Instituto Sou da Paz revela que homens negros têm 211% mais chances de serem mortos por arma de fogo no Brasil. A disparidade racial aparece em todas as regiões, mas é mais acentuada no Nordeste e no Norte. Ainda na pesquisa, quase metade dos entrevistados declarou que a população negra é mais afetada por problemas em serviços essenciais do que outros segmentos da sociedade. Para o Instituto, os indicadores reforçam que a política de segurança pública no Brasil segue falhando em enfrentar a combinação entre raça, gênero e território. Os negros são responsáveis por um movimento considerável na economia. O giro é alto e constante, mas neste mercado faltam produtos para atender às necessidades da população negra. Existe evolução, mas ainda modificando um pouco a frase da anistia, é lenta, gradual e restrita. Os lares negros são responsáveis por mais da metade dos gastos dos brasileiros com bens de consumo de giro rápido, categoria onde estão incluídos alimentos perecíveis, bebidas, produtos de higiene e limpeza e medicamentos. Por mais que isso represente cerca de 625 bilhões de reais por ano, a oferta de produtos voltados para necessidades específicas deles ainda é limitada. Os entrevistados pela pesquisa reconhecem que as empresas começaram a entender o potencial desse mercado, mas ainda é insuficiente. Há um movimento crescente de aumento de representatividade e essa é uma mudança estratégica para as empresas. Outro ponto interessante da pesquisa foi a comprovação de que as marcas que se dedicam às causas raciais são as primeiras no ranking Top of Mind da compra de produtos especializados, marcas essas que apresentam maior crescimento e ganham participação no mercado frente às demais. Não à toa, 41,4% das pessoas responderam que gastariam mais com uma marca especializada para pessoas negras desde que o preço não fosse maior. Essa pesquisa tem como objetivo contribuir para a inclusão de pessoas negras na publicidade e no consumo, sendo toda a receita arrecadada com um levantamento destinado a ONGs que proporcionam oportunidades de desenvolvimento a elas. E uma empresa brasileira fez testes com robôs humanoides para jogar uma partida de futebol. Eles estão se tornando verdadeiros atletas, participando de competições como o atletismo e o futebol. Durante um evento de inteligência artificial que discute profissões que podem acabar com o avanço da tecnologia, uma das demonstrações no evento foi uma partida de futebol disputada entre robôs humanoides que entraram em campo. A partida foi realizada em gramado sintético entre cursos de tecnologias vinculadas a universidades brasileiras. Os humanoides utilizados até possuem controle remoto ou piloto humano, mas é apenas controlado fora de campo. Na partida, todas as ações são resultados da programação criada por cada equipe, o que transforma a competição em um teste de desenvolvimento e programação. As máquinas são todas padronizadas por uma startup que desenvolve robôs para diferentes finalidades, incluindo esses que jogam futebol. Além disso, no extracampo, além da programação, testes em simulação para que o robô consiga novas habilidades, como um chute melhor, também estão envolvidas. A competição dos humanoides no evento também faz parte da Olimpíada Brasileira de Robótica, que reúne ensinos fundamentais e médio, além do Campeonato Brasileiro, para ensinos básicos e superior. Essa não é a primeira vez que robôs humanoides viram febres jogando futebol. Em julho, a China realizou um campeonato com as mesmas regras que teve aqui no evento brasileiro. Mas o que chamou a atenção do público, alguns robôs que são programados para se levantar sozinho ao cair, precisaram ser retirados de maca por uma equipe médica, o que deu um toque de realismo ao campeonato. Uma fabricante chinesa anunciou a primeira entrega em massa de robôs humanoides que trabalham 24 horas por dia. Os robôs estão ocupando cada vez mais espaço em funções dos seres humanos. Os robôs possuem modelos de inteligência embarcada, pode executar inúmeras tarefas como movimentos de precisão, levantamento e manipulação de cargas e objetos.
O modelo consegue trabalhar o dia todo e não precisam de ajuda para trocar a bateria. O primeiro lote foi entregue a gigantes industriais automobilísticas, BYD e a Volkswagen. A empresa Ubitec recebeu mais de 600 milhões de reais em encomendas para o novo modelo de robô, incluindo um pedido de cerca de 115 milhões de reais para uma empresa na China. O anúncio foi feito em um vídeo que chamou a atenção pela quantidade de robôs mostrados e como eles se comportam, parecendo um exército. O Brasil ainda não comprou essa frota, mas mesmo assim os robôs estão revolucionando a agricultura brasileira. As máquinas estão sendo usadas para servir ração em granjas de suínos, ordenhar vacas e aplicar produtos em plantações de soja. Alguns robôs estão passando por treinamento para identificar ervas daninhas e em pouco tempo vão adquirir essa habilidade. Eles também realizam tarefas que antes eram feitas manualmente pelos agricultores. Uma hora ou outra, todos os homens irão enfrentar a andropausa. Para quem não sabe, isso ocorre quando os nossos níveis de testosterona começam a cair. A boa notícia é que poucas mudanças nos nossos hábitos podem ajudar muito a enfrentar esse período. Você já ouviu falar em andropausa? Andropausa? Cara, eu sou árabe, eu não entendo essas coisas. É uma palavra nova, mas o que é, eu não sei. Não dá não. O que você acha que é? Acho que deve ser algum sistema novo que vai avançar, né? O mundo, será? Não sei se é de comer, não sei o que é. Não. Já. Sim. Eu já vi falar, mas não entendo isso não. De forma bem rápida, andropausa refere-se ao período em que começa a diminuição do nível de testosterona na vida dos homens, algo que preocupa alguns e nem tanto outros. É um tabu um pouco ainda entre os homens isso aí. Alguns, né, vão até com frequência certa, né, ao médico procurar saber que são mais velhos, né, mas a gente que é novo não está muito preocupado com isso ainda não. Para conhecer os efeitos, né, da parte fisiológica, né? É uma coisa fisiológica do homem. Tem uns que se cuidam, né? Tem outros que se deixa passar, né? Com certeza, acho que todo homem fica preocupado, né? Vai chegando a certa idade, né? Aí fica a preocupação, fica os comentários. Então acho que todo homem fica preocupado, com certeza. Tem que se cuidar, né? A testosterona é um hormônio importante para qualquer homem. É hormônio de masculinidade, né? O médico especialista comenta que uma hora ou outra todos chegarão no momento em que os níveis hormonais começarão a cair, situação que não afeta apenas o homem, mas também aqueles que convivem com ele. Começa a sentir um desânimo, cansaço, indisposição, fraqueza mesmo, dificuldade em iniciar ou de manter uma atividade física. Começa a interferir no trabalho também, porque esse desânimo você acaba trazendo para a vida ali profissional, para o trabalho, né? E tem também os sintomas de redução de libido, desejo, vontade de ter relação e a redução da ereção, né? Disfunção erétil também pode causar. De acordo com o médico, a mudança de hábitos é essencial para amenizar e até mesmo retardar o início dos sintomas. O início da carreira eu só via em homens acima dos 60 anos. Era muito raro, era muito difícil mesmo você ver em pessoas abaixo dessa idade. E hoje em dia a gente já vê em pessoas mais jovens. Já peguei pacientes até mesmo abaixo dos 30 anos com redução do nível de testosterona. E isso acontece por conta dos hábitos de vida que estão ruins, alimentação ruim, excesso de carboidrato, excesso de peso, sobrepeso, obesidade e o sedentarismo que está muito presente hoje em dia. Todos de qualquer idade devem cuidar desses dois aspectos, principalmente a realização de atividade física. Você pode e deve começar em qualquer idade, mesmo quem está 40, 50, 60 anos, não importa. Sempre que começa a fazer atividade física, melhora a massa muscular, aumenta essa massa muscular e isso tem uma relação direta com o nível hormonal. No homem, especialmente, uma relação com o nível de testosterona. E alimentação, pessoal, comer com responsabilidade, pensar, avaliar o que você está ingerindo ali, evitar o excesso de carboidrato, de fast food, alimento industrializado, né? E preferir a alimentação que você prepara, que você faz em casa, aumentando a ingestão de proteína e reduzindo um pouquinho mais o carboidrato. Quanto mais se cuidar, acho que vive mais, né? A OMS definiu esse ano novas diretrizes para a aferição da pressão arterial e a medição da febre. Uma das queixas mais frequentes em atendimentos pediátricos é a febre, tanto em pronto-socorros e unidades de saúde, quanto nos consultórios médicos.
E aí, já aferiu sua pressão hoje? Geralmente, qual o resultado? A do seu Domingos costuma ser alta e por isso ele busca auxílio nos medicamentos. Minha pressão sempre é 12 por 8, 12 por 13, 12 por 14, é sempre assim. Sempre uso o medicamento. Sabe a novidade? Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a pressão 12 por 8, anteriormente considerada ideal, agora passa a indicar pré-hipertensão. O cardiologista Dr. Guilherme Esteves conta que as mudanças servem de alerta à população, como prevenção. O valor normal agora é menos de 12 por 8, ou seja, 11 por 7, 10 por 7, são considerados agora os valores ideais. É sempre importante a gente lembrar que as doenças cardiovasculares, são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. Então, problemas como infarto, como o AVC, matam mais do que o câncer. E a gente sabe, de acordo com estudos e evidências científicas, que a cada ponto que a pressão sobe, a cada nível que ela sobe, aumenta muito, diretamente o risco de AVC e de infarto. Então, essa mudança, essa alteração, ela vem mais para alertar, para chamar a atenção, para a gente reforçar a prevenção, porque realmente muitos pacientes negligenciam a pressão. O paciente, às vezes, não sente nenhum sintoma, o paciente acha que os valores antigos são normais, e acaba deixando aquilo passar, não procura atendimento. E isso aí pode contribuir para prejuízos grandes à saúde. Preocupação e sal são alguns dos fatores que alteram a pressão da dona Eliene. Agora, ultimamente, é 12 por 8, 13. Antes ela estava alta, devido às preocupações, mas agora no tempo ela vem mais controlada. As mudanças não impactam o valor para identificar a hipertensão. Que é o valor a partir de 14 por 9, em 2 medidas isoladas pelo menos. Então, essas mudanças elas visam a gente identificar indivíduos que a gente deve prevenir de tentar progredir essa doença para a hipertensão mesmo. Guilherme Esteves conta sobre o tratamento. Então, a intenção dessas alterações realmente não é medicar mais de início. O 12 por 8 ainda não tem indicação de medicação, porque ainda não chega a ser o diagnóstico da hipertensão. Então, o 12 por 8 reforça as medidas que a gente chama de medidas não medicamentosas, o tratamento não medicamentoso, que aí vão entrar várias orientações aí, que é o exercício físico, abandonar o sedentarismo, evitar tabagismo, reduzir o consumo de sal, reduzir bebidas alcoólicas, fazer exames periódicos, e avaliações para a gente tentar evitar que chegue ao ponto de tomar medicação. Para Lívia Lins, a mudança nos critérios é novidade. Por enquanto, ela não vai precisar se preocupar. Se você não cuida da saúde, ela tende só a piorar, Mas, graças a Deus, a minha ainda tá baixa. Outra grande preocupação, sobretudo para os pais, é a febre em crianças. A minha preocupação é se dá 40, Se dá 40, a temperatura, aí tem que correr uma equipe médica ou um laboratório mais próximo para poder analisar, Se eu ver ela já enjoadinha, eu já procuro ver se ela já está com febre, já corro para levar ela num postinho. Qualquer febre a gente já fica preocupado. E mesmo quando ela começa essa virose de gripe, eu já fico preocupada com ela. Os critérios de aferição na axila também foram alterados pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Hoje em dia, os parâmetros de febre foram estabelecidos na temperatura axilar com termômetro digital em 37,5 graus. Antigamente a gente usava 37,8 até 38 mais ou menos. Mas hoje em dia você tem a liberdade de tratar antes disso. Mesmo com a mudança, nada de febrefobia. Tem que ter o equilíbrio. Por que se tem o medo? Pela crise convulsiva. E estatisticamente 30% das crianças entre 6 meses de idade e 6 anos de idade vão ter uma crise convulsiva febril. Esse tipo de febre não deixa nenhum tipo de sequela. É uma febre que acontece uma vez na vida e provavelmente nunca mais. Mas a febrefobia é isso. E isso se instala tanto entre os colegas da área de saúde como também nos pais. Há um medo muito grande da febre. A gente tenta manter o equilíbrio, esse é o ponto. Na hora de saber a temperatura da criança, siga as recomendações. O termômetro digital de testa
é um termômetro que serve exclusivamente para a testa, tá? Se você usar ele para medir a temperatura axilar, você vai ter uma temperatura maior. A sensibilidade dele vai na profundidade, ele não fica na superfície da pele, diferente dos termômetros digitais axilares que sim ficam. Qual que é o ponto? O parâmetro da Sociedade Brasileira de Pediatria é a temperatura axilar, então tem que ser medida lá. Mas para medir a temperatura na axila, você precisa que a criança fique quietinha 2-3 minutos. Devido à alta procura do público, o Palácio dos Bandeirantes ampliou os horários de visitação da mostra inédita de Tarsila do Amaral. Esta é a primeira vez que a coleção completa da artista é exposta e mostra a importante trajetória de Tarsila com 16 obras icônicas. Tarsila do Amaral foi uma pintora brasileira fundamental do modernismo, conhecida por criar uma identidade artística nacional ao combinar influências europeias com temas brasileiros. A amostra inédita é dedicada à importante trajetória da artista aos cuidados do acervo dos Palácios, Departamento Museológico da Casa Civil. As obras estão reunidas na sede do governo de São Paulo, com o eixo central em descobertas artísticas, que marcaram a trajetória da artista entre Brasil e França, onde viveu ao longo de sua vida. Ao todo, são 16 obras expostas no Salão dos Pratos, importante sala de reuniões e exposições do Palácio dos Bandeirantes, que acabou de passar por um projeto de reforma e restauração. A exposição São Paulo-Paris, a descoberta de Tarsila do Amaral, trouxe suas obras mais famosas, como, por exemplo, o retrato de Mário de Andrade, o Autorretrato 1 e Operários. O objetivo é evidenciar a linguagem modernista da artista, destacando a influência de São Paulo nas cores, formas e memórias da infância e vida urbana da artista. Em Paris, Tarsila absorveu as vanguardas europeias e encontrou no modernismo as ferramentas para reinventar a cultura visual brasileira. A amostra celebra o encontro entre os dois mundos e a construção de uma linguagem única que tornou Tarsila um ícone e referência da arte brasileira. A artista vem recebendo novas leituras, mostrando sua importância e contribuição com o modernismo, inclusive internacionalmente. 6 obras foram emprestadas para recentes exposições francesas e espanholas em 2024 e início deste ano. Em São Paulo, os guias explicam o histórico das obras durante a visitação, que deve ser agendada com 2 dias de antecedência pelo site do governo. O tour acontece de segunda a sexta. Aos sábados, o Palácio dos Bandeirantes recebe apenas visitas entre as 10 horas da manhã ao meio-dia. A iniciativa também integra as comemorações do aniversário de 40 anos do acervo artístico-cultural dos Palácios do Estado de São Paulo, responsável pela gestão das coleções artísticas e históricas dos palácios governamentais. No ginásio da Portuguesa, cerca de 10 mil pessoas se reuniram para louvar a Deus no grande evento Don't Stop Rompendo Limites, evento liderado pelos jovens que vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus. Em pleno feriado, no meio da semana, milhares de pessoas fizeram questão de trocar o conforto de suas casas para se reunirem no grande evento da Igreja Internacional da Graça de Deus, o Don't Stop Rompendo Limites, edição 2025. A expectativa é de muita alegria para a juventude da igreja. E eu pregava ontem na igreja a respeito de nunca perder o entusiasmo. É o que essa mocidade tem, entusiasmo. E que as pessoas precisam ter alegria para servir a Deus. O Salmo 100, versículo 2 diz: servir ao Senhor com alegria. Aí eu peguei uma tradução onde diz: servir ao Senhor com entusiasmo. É o que eles estão fazendo hoje. E realmente não faltou entusiasmo. Durante todo o evento, a interação entre o público e quem estava no palco foi bem intenso. E nitidamente no olhar de cada pessoa, alegria e emoção se misturavam constantemente. Muita felicidade, é uma honra poder estar participando desse evento, porque é um marco da nossa igreja, é um marco do nosso evento, e é bom que a nova juventude está podendo ter esse prazer de vivenciar tudo aquilo que a gente vivenciou com Jesus, que é uma coisa maravilhosa, extraordinária mesmo. O mundo inteiro está te vendo aí, e o mundo inteiro quer ver uma mensagem de Cristo nos seus lábios.
Prepare para ser conhecido no mundo inteiro. Então, como você vai reagir é como você vai ser visto. É o que Jesus falou, quem constrói a casa sobre a rocha vai levar mais tempo, vai ser difícil, vai ser algo sólido. A rocha é a palavra de Deus. Essas pessoas estão construindo a vida delas frente aos princípios de Deus. E certamente teremos bons brasileiros, boas pessoas que vão influenciar a nossa sociedade no futuro muito próximo. E o show sacudiu os jovens de todas as idades, promovendo alegria, conexão com Jesus e transformação espiritual. A gente volta revigorado. Parece que a gente nasce de novo com uma força enorme de Jesus na nossa vida e a gente quer e vai transmitir essa emoção, essa palavra de Jesus que toma conta de tudo. Para aqueles que curtem pagode, a banda Gratitude fez questão de animar o ginásio com canções muito abençoadas. Maravilhoso, Deus de maravilha, Tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar. E do teu lado, Senhor, vem, e do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Nós também fomos transformados porque é uma oportunidade imensa que a Igreja da Graça deu pra gente, aproveitamos da melhor maneira possível, foi sobrenatural, gente, bênção de Deus. E para quem ficou na dúvida se sair de casa em pleno feriado para ir ao Don't Stop seria uma boa, a Maria Eduarda respondeu e respondeu muito bem. O show foi uma maravilha, eu amei, todo mundo se divertiu, o pessoal de Itaquera ficou muito feliz. Realmente, na hora dos louvores, a gente sentiu a presença de Deus, foi muito alegre, foi muito divertido, foi algo realmente muito especial, um evento que marcou a juventude. Sou a sua casa, deixa eu te dizer o que eu preciso para lá em cima. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.